Fala galera, tudo bem? Vê só, esse assunto é um assunto de extrema relevância, tá certo? Quando a gente fala de triângulos, eu posso te dizer que com certeza temos várias aplicações, tá? E essas aplicações elas podem ser usadas muito quando você trata onde você trata, por exemplo, na física, em outras situações mais. Então isso aqui é uma relação muito importante que a gente precisa realmente tratar com vocês, beleza? Então, o que seria isso? Vê só, quando você tem dois triângulos, quando eu era mais novo, eu senti muita falta disso. Uma argumentação que foi dada para mim é que dois triângulos são congruentes quando os três ângulos de um são perfeitamente idênticos aos três ângulos do outro e os três lados de um, automaticamente e ordenadamente, também seriam iguais aos três lados do outro. Coisas desse tipo. E isso tudo é perfeitamente verdadeiro. Mas com menos informações que isso, eu consigo mostrar, pessoal, se as figuras são ou não são idênticas. Que é o que ele vai mostrar agora, falando de quatro situações, quatro casos, chamados casos de congruência de triângulos, que você vai verificar quando um triângulo é congruente a outro. Aí você diz, Kenji, eu vou precisar sempre informar seis lados e seis ângulos, três lados e três ângulos de cada um? Não. Você vai ver quando você tiver, no máximo, três informações, na verdade, pelo menos três informações de um triângulo, e você conseguir verificar essas três informações que são absolutamente iguais a outro triângulo, você vai verificar, vai garantir que essas figuras são idênticas. E vamos tratar os casos? Vamos embora. Então, pessoal, como nós falamos, é, qual seria a situação que você iria garantir que dois tempos seriam idênticos, sem precisar, obrigatoriamente, mostrar essas seis informações? São quatro casos, vale a pena decorar, porque com menos informações eu consigo ampliar o meu leque de informações. Então, o primeiro caso, chamado lado, ângulo, lado. Aí algumas pessoas pronunciam, quem já vou ter que decorar isso? Não, você não precisa decorar necessariamente qual a localização do caso, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que é que você precisa decorar? Você precisa decorar que se eu tenho dois triângulos, que eu te mostro, que um par de lados desses dois triângulos são idênticos, e o ângulo entre eles sejam absolutamente iguais, ou seja, congruentes, se eu tiver uma repetição dessa, que um par de lados de dois triângulos sejam absolutamente idênticos e o ângulo entre eles também, isso faz com que você garanta que os triângulos sejam congruentes. Tá claro? Então, esse caso de congruência é chamado lado, ângulo, lado. Um segundo caso que eu poderia tratar aqui com você, um segundo caso, qual seria? O segundo caso, muita gente diz que é o contrário desse. Como seria, então, Kenji? Seria que eu poderia chamar de ângulo, lado e ângulo. Porque o pessoal diz que é o contrário, porque o que é lado vira ângulo, o que é ângulo vira lado, ok? E por que a galera diz que seria congruentes? Imagina que você tem, por exemplo, nesses testes que a galera faz por aí de mísseis, essas potências, né, nucleares ou militares, podemos dizer assim. Imagina que eu tenho uma certa distância de 30 unidades, ok? E um dos mísseis está aberto no ângulo de 45 graus e o outro no ângulo de 60. O que é que você observa? Está claro para você que o encontro está pré-determinado, pessoal? Aí você diz, não, Kenji, para mim não está claro. Vamos embora. Se você não entende que o encontro está pré-determinado, se você desse continuidade aqui, eu pintando aqui de laranja, ó, aqui já vai ver o encontro. Está pré-determinado o encontro. Então, se essas duas situações se repetirem, exatamente nessa ordem que eu mostro aqui, um par de ângulos de um triângulo
sejam absolutamente iguais a um par de lados, um par de ângulos de um triângulo sejam absolutamente iguais e o lado entre eles também, isso garante que esses triângulos são idênticos. Então, de novo, quando eu te mostrar que um par de ângulos entre dois triângulos sejam absolutamente iguais e o lado entre eles também, isso já garante que os triângulos são perfeitamente idênticos. Então, se esse lado aqui oposto a 45 graus, eu dissesse que mede 20, esse cara aqui que oposto a 45 graus também iria medir 20. Fechado? Então, fique atento. Mais dois casos. O terceiro caso é um caso que é muito comum as pessoas aceitarem, tá? Talvez um dos casos mais popstar que nós temos, que é justamente o que a gente chama de lado, lado, lado. Como seria isso, Kenji? Quando eu te mostrar aqui os três lados de um triângulo forem absolutamente iguais aos três lados do outro. Quando eu garantir isso, você vai mostrar que esses dois triângulos são idênticos. Imagina que eu tenho um triângulo aqui, é o clássico, 3, 4, 5. Muita gente já decora que esses triângulos são retângulos, né? E se eu tivesse uma outra circunstância de triângulo 3, 4, 5, você ia verificar que esses caras são absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Então, esse caso de congruência é chamado lado, lado, lado. Quando um trio de lados de um triângulo for absolutamente igual a um trio de lados de outros, garante que esses triângulos são perfeitamente idênticos. Fechou? E o último caso, que eu poderia dizer que é o quarto caso, que muita gente, na minha opinião, esse quarto caso é um derivado do segundo, mas o pessoal considera como um quarto caso, então guarda esse cara aí. É chamado lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Então imagina que eu tenho um certo segmento, que mede, sei lá, 20. Eu tivesse aqui para vocês justamente o ângulo vizinho a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Aqui, ó, eu tivesse esse ângulo aqui de 60 graus, por exemplo, e aqui de 20. Então, se eu tivesse exatamente essa repetição, você garantiria que esses dois triângulos são idênticos. Esse caso é de congruência chamado lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Vou fazer dois exemplos agora com vocês e vocês vão entender perfeitamente essa compreensão do quanto é válido essa situação. Vamos nessa? A torre de transmissão de um canal de TV possui altura H. Está situada em um terreno horizontal a partir de um ponto A, colocado ao sul da torre. Avista-se o ponto mais alto da mesma sob o ângulo de 45 graus com horizontal. De outro ponto B, situado ao leste da torre, avista-se o ponto mais alto da mesma sob o ângulo de 30 graus com horizontal. Sabe que a distância entre A e B é de 100 metros e qual deve ser a altura da torre. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui, né? O que nós temos e podemos analisar é que você já observa que você tem esse triângulo aqui, que ele é retângulo, e um dos ângulos é de 45 graus. Pessoal, toda vez que você tiver um triângulo retângulo e que um dos ângulos é 45 graus, ele é muito importante você ficar atento, porque ele é um triângulo retângulo isósceles. Por que isósceles, Kenji? Porque se você contabilizar, você tem que 45 mais 90 dá 135 graus. E quanto é que vai faltar para 180? O que falta para 180 é 45 graus. Então, esse ângulo azul aqui seria 45. Consequentemente, nós teríamos o quê? Nós teríamos dois ângulos com a mesma medida, consequentemente, dois lados com a mesma medida, ok? Então, eu posso afirmar que esse lado aqui, que eu vou pintar de roxo, é o mesmo que esse outro. Então, ambos os lados medem o quê, pessoal? Ambos os lados medem H. Fechado? O que é que eu tenho? Além dessa relação que a gente está tratando aqui, você observa o seguinte: você observa que nesses dois triângulos
esse lado laranja, ele é comum tanto para o triângulo vertical aqui, de ângulo 30 graus, quanto para o triângulo que está deitado. Então, o que é que nós temos? Nesse triângulo em pé, que eu estou dando um zoom aí para você enxergar, o que é que nós temos? Nós temos um par de lados idênticos. Eu tenho um lado roxo e um lado laranja. E o ângulo entre eles de 90 graus. Nesse triângulo que está deitado, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um lado roxo e um laranja. E o ângulo entre eles de 90 graus. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são idênticos, porque caso lado, ângulo, lado. Já que eles são idênticos, eu posso afirmar que o ângulo que é oposto a H, nesse triângulo verticalizado, é o mesmo ângulo oposto a H nesse outro triângulo. Então, esse ângulo aqui que eu estou colocando em destaque de azul mede 30 graus. Consequentemente, o que é que você tem disponível nesse triângulo retângulo, pessoal? Eu tenho um ângulo conhecido, notável, que os notáveis são 30, 45 e 60. Eu quero achar o cateto oposto e posso relacionar com a hipotenusa. Aí, inevitavelmente, você vai ter que lembrar da razão trigonométrica. O que é que você tem de razão trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Lembra que é o seno? Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto a 30, que é H, dividido pela hipotenusa. Quando você faz isso, o que é que eu posso te afirmar? Eu posso te afirmar que o seno de 30 vale quanto? O seno de 30 vale 1/2. E como o seno de 30 vale 1/2, eu posso verificar que isso aqui é a igualdade entre razões. E eu posso simplesmente fazer o quê? Produto dos meus igual ao produto dos extremos. Então, ou pensar da seguinte maneira: 100 é o que de 2, pessoal? Vale 50 vezes. Então, H vale o que de 1? 50 vezes. Então, H vale 50. Com isso, a resposta, letra C de casa. Uma empresa fabrica peças metálicas triangulares que, de acordo com as normas de qualidade, precisam apresentar as seguintes medidas. 5 amostras de peças foram coletadas para aferir manualmente se elas estavam em conformidade às normas. As medidas obtidas estão indicadas na tabela a seguir. E após a aferição, conclui-se que a única peça fora de conformidade, qual seria? Então, o que é que nós temos, pessoal? Se você observa esse triângulo, ele tem o quê? Ele tem as informações dos três lados e você tem um ângulo. Consequentemente, se você tem três lados, dentre os quais dois deles são congruentes, eu consigo achar facilmente a medida dos outros dois. Por exemplo, eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar quantos graus? 180 graus, não é isso? Então, se a soma dos três tem que dar 180 graus, o que é que nós sabemos? Aqui mede 120, aqui mede 120, e quanto é que falta para 180? O que falta para 180 é justamente 60, que eu posso dividir igualmente por 2, porque esses dois ângulos aqui, esses dois lados são congruentes, opostos a esses ângulos de medidas azuis. Então, diferentemente do Enem, o Enem geralmente ele pergunta qual é que satisfaz. Nesse caso, ele pediu qual é que não satisfaz. Mas fora isso, todos os outros parâmetros estão bem encaixadinhos para a prova do Enem. Então, o que é que ele diz aí? Item 1, item A. A medida de um lado mede 100, a medida do outro também mede 100 e a do outro mede 100 raiz de 3. Pessoal, absolutamente eu posso afirmar que esses dois triângulos são idênticos. E se você perguntar, Kenji, qual é o caso que faz com que eles sejam idênticos? É o caso que a gente chama de lado, lado, lado. Quando nós provamos que os três lados de um triângulo são absolutamente, têm as mesmas medidas dos três lados do outro, garante que eles são absolutamente iguais. Beleza? O que é que nós temos mais, pessoal? O que nós temos mais aqui é o seguinte. Se você observar na letra B de Brasil, o que é que a gente tem aqui? Um lado vale 100, o outro vale 100, e o ângulo entre esses dois lados vale 120, ó.
Se você for montar aqui, o que é que nós temos? Nós temos justamente essa relação. Analisando aqui, o que é que nós temos? Observa. O que nós podemos observar, ele diz que o ângulo B mede 120 graus, diz que o lado AB mede 100 metros, 100 milímetros, perdão, e o lado BC também mede 100 milímetros. E mais uma vez, quando você analisa isso, você observa o que é que eu tenho. Eu tenho lado, ângulo, lado de um triângulo idêntico a lado, um lado do outro. Isso faz com que eles sejam considerados perfeitamente congruentes. Fechado? O que é que eu tenho no item C, pessoal? No item C é o seguinte, ele tem um ângulo de 30, o ângulo B, tem o ângulo de C de 30, é como se o B fosse aqui, ó, colocando de laranja. Como se o B fosse aqui de 30, o C fosse aqui de 30, e o lado BC, entre eles, mede 100 raiz de 3. Isso faria com que esses dois triângulos fossem congruentes. Se você lembrar, que caso é esse de congruência, pessoal? Esse caso de congruência seria justamente o quê? Seria o caso chamado ângulo, lado, ângulo. E é isso que ocorre. Quando ordenadamente, pessoal, em dois triângulos, nós temos ângulo lado e ângulo de um triângulo idêntico a ângulo lado e ângulo do outro, garante que eles são iguais, e esse caso de congruência é chamado ALA. Na letra D de dado, no item D de dado, que é a que a gente aí tem, ele afirma que você tem um triângulo em que dois lados medem 100 milímetros e o ângulo C mede 35 graus. O ângulo C mede 35 graus, é como se fosse uma situação aqui, ó. Deixa eu voltar, que eu coloquei uma bocha muito longa. Pessoal, isso aqui já é um absurdo. Por quê? Porque se eu tenho o ângulo C de 35 graus e tenho dois lados com a mesma medida, então eu tenho dois ângulos de 35 graus. E esse triângulo não é idêntico ao que foi dado. Por quê? Porque dois triângulos só serão congruentes quando você absolutamente mostrar que um par de lados de um e alguma relação também com ângulos do outro estarão envolvidas. Na pior das hipóteses, você vai ter que ter duas informações de ângulos e um lado do outro. Nesse caso, o que é que você tem? Você sabe que os três ângulos do primeiro triângulo dado são 120, 30 e 30. E você sabe também que os dois dos ângulos do outro triângulo do item D são 35, são distintos de dois daqui. Então isso faz com que eles não sejam idênticos. A falha está na letra D de dado, ok? E só para liquidar a letra E e mostrar que nós estamos mais uma vez correto, imagina que ele diz que você tem um lado BC que mede 100, raiz de 3. Ele diz que você tem um ângulo C de 30. E o ângulo A de 120 graus. Pessoal, esse caso de congruência aí é chamado de quê? É chamado, quando você olha esses dois triângulos, é chamado lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. E quando nós temos dois triângulos que nessa ordem temos isso, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado, você garante que esses triângulos são absolutamente o quê? Idênticos. Então, esse caso aqui, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Então, vai fazer com que eles sejam idênticos, e mostrando para você que, mais uma vez, que a alternativa que não satisfaz a condição dada é a letra D de dado. Fechou aí? Então, vamos embora? Vamos seguindo.